De um lado, uma mulher que arranca um olho só com um simples golpe. Do outro, alguém que faz o mesmo, só que com um lápis. Nós a chamamos de a noiva pelo vestido. A maior guerreira que já conheci. Beatrix Kido. E o outro, ele era o homem que nós mandávamos para matar o bicho-papão, John Wick. Eles não são simples assassinos, e quando querem vingança, nem o próprio diabo é capaz de os parar. Mas o que aconteceria se um lutasse contra o outro? Se a Beatrix precisasse riscar o nome do John do seu caderno? Ou se o John tivesse que enfrentar a noiva para finalmente ter paz? Quem venceria? Bom, eu sei que no fundo você sabe a resposta. Mas para eu te mostrar isso, precisamos voltar na história dos dois. Como eles se tornaram duas lendas vivas e qual é o tamanho real do poder de cada um. Beatrix, desde que entrou para essa vida, já era uma mulher fria. Afinal, ela trabalhava em um grupo de assassinos cruéis, impiedosos, que sabiam muito bem como eliminar alguém, seja na bala, na espada ou da forma mais brutal que fosse. E todos eles eram comandados por Bill, só que tinha algo nela que era diferente dos outros. E Bill sabia, já que mesmo não sendo a melhor lutadora do grupo na época, ela sempre ouvia tudo que ele dizia e tinha disciplina para continuar aprendendo. E por isso, quando já tinha uma boa habilidade com a espada e conhecia algumas técnicas básicas de Kung Fu, Bill levou ela até um templo para treinar com Pai Mei, um dos melhores e mais carrascos mestres de Kung Fu que já existiram. Porque se ele te olhasse feio ou não gostasse de algo que você falasse, seu olho pagava o preço. E mais que isso, o cara fazia questão de bater, humilhar e fazer de tudo pra você desistir, mostrando que tudo aquilo que você achava que sabia, seja no combate ou na espada, simplesmente não era bom bastante. E apesar de todas suas tentativas de acabar com a nova aluna, Beatrix se mantinha firme e disposta a evoluir, mesmo que isso significasse encarar um treinamento tão intenso por muito tempo. Ficando dias tentando quebrar madeira com a mão a poucos centímetros de distância, levando bengalada do velho, subindo e descendo escadarias gigantes, carregando baldes, e mesmo sem nenhuma força sobrando, ainda era obrigada a comer usando palitinho. E quando finalmente retorna do templo, se antes ela já era boa, agora se torna praticamente indestrutível, a ponto de usar seus golpes até para quebrar um caixão, mesmo enterrada viva. O mesmo nível de intensidade em um treinamento que o John Wick precisou passar. Afinal, pro cara chegar ao patamar de ser o cara que elimina o próprio bicho-papão, dá pra saber que ele não passou por pouca coisa. Ele atirava, matava, lutava, matava de novo, atirava, e nesse ciclo, ele destruía qualquer um que aparecesse no seu caminho, como um fantasma que agia na surdina, fazia o serviço e ia embora sem você nem se dar conta. Só que, mesmo para assassinos tão bons no que fazem, chega uma hora que você cansa, que você conhece alguém, ou finalmente encontra um motivo para querer mudar de vida. Uma vida longe de tantos monstros e do seu próprio. Você passa a crer que mesmo com tudo que fez, ainda é digno de algo melhor, ainda mais por quem você ama. Então você sai, realizando um serviço considerado impossível com a ajuda de outro assassino e finalmente ficando com a garota que vale a cada segundo da sua aposentadoria. Ou você finge estar morta, fugindo grávida de um chefe maluco que, se pudesse, transformaria a própria filha numa assassina também, armando até um casamento só para tentar viver uma vida que você nunca imaginou que um dia seria possível. E tudo ia bem. Você tinha uma vida simples, tranquila, feliz e talvez pela primeira vez na vida, em paz. E nada poderia mudar isso, a não ser aqueles que jamais deixariam você esquecer que quem tira vidas, um dia também acaba perdendo quem ama. Em algum momento, de algum jeito, e tudo que você construiu simplesmente desaba. Seu marido, seu casamento e a chance de ser uma boa mãe para sua filha, sendo incapaz de prever, incapaz de evitar, como o câncer da esposa do John, ou do seu cachorro, a última memória viva do amor dela, e o que ainda o mantinha de pé, sendo tirado dele bem na sua frente. E então, depois de ver tudo que importava ser arrancado de você, você decide voltar pro jogo. Mas dessa vez é diferente. Não se trata apenas de matar, mas de acabar com toda a raça de quem destruiu sua chance de ser feliz. E nada, absolutamente nada, pode impedir isso.
E é aí que a gente vê algo que mostra melhor do que qualquer palavra o tamanho da superação e da resiliência dos dois. Porque quando a Beatrix Kiddo fez sua lista de vingança, depois de mais de 4 anos em coma em um hospital, chegando até a ser abusada, ela percebeu que já seria difícil superar seus adversários, logo no primeiro nome. Até porque enquanto ela ficou anos presa a uma cama, a Oren se tornou uma das maiores chefonas do submundo de Tóquio. E para acabar com ela, Beatrix precisava eliminar todos os capangas que trabalhavam para ela, incluindo uma garota pescotapa que usava uma corrente para sair regaçando geral. E sabendo disso, Kiro precisou se preparar e ir atrás da arma certa, algo capaz de cortar tal vento se deixasse. A espada de Hattori Hanzo, a mais letal do mundo. E depois que ela convence o Hanzo de forjar uma nova espada, Beatrix, com sua roupa amarela e agora com a arma perfeita, vai até o bar onde estava a gangue da Oren e começa uma verdadeira chacina, eliminando vários de uma vez só como se não fosse nada, e até acabando com a garota que, apesar de ter dado trabalho, não previu que mesmo ficando quase sem respirar, só alguém como a Beatrix para te fazer ver que até pelos olhos a gente pode sangrar. E se isso ainda não fosse prova suficiente de força e resiliência, deixar todo um exército no chão e ainda ter forças para lutar contra a maior guerreira do Japão, meio que deixa tudo claro. Já que no meio da neve, cansada depois de tantos combates, mesmo levando a pior, caída e ferida, ela encontrou força sabe sei lá de onde e consegue se levantar. Porque uma vez que você se torna a própria vingança, sua maior arma não está em suas mãos, mas em você mesmo. E mesmo inimigos tão poderosos podem cair, perdendo até seu último fio de cabelo. O mesmo vale para o Sr. Wick, já que apesar de seu alvo ser apenas um playboy idiota, as coisas também não eram nada fáceis. A cada lugar que ia atrás dele, mais inimigos contratados pelo seu pai brotavam, o fazendo ser baleado e até pego de surpresa por uma assassina bem no seu quarto do hotel. E mesmo derrubando todos que apareciam no seu caminho, isso não o impediu de cair para um inimigo tão forte quanto ele. Não um humano, mas um carro. E quando é amarrado, espancado, praticamente à beira da morte, com um saco na cabeça, a morte parece sorrir para ele. Até que um amigo atira nos homens e o liberta. Isso mostra que até alguém como John, às vezes precisa contar com alguma ajuda. É claro que sua resistência e força eram tantas que ninguém duvidaria que ele daria um jeito de escapar. Até porque o cara sozinho, quando saiu de lá, mostrou por que seu nome se tornou uma lenda. Seja matando geral de sniper, explodindo tudo no caminho, finalizando o garoto que antes ele conseguisse dizer qualquer palavra. E deixando claro pro pai dele que nem saco na cabeça, nem tiro e muito menos faca vão impedir um fim que já estava marcado desde o segundo em que ele cruzou o caminho da morte vestindo terno e carregando algumas balas. E a cada filme, mais absurdo fica o seu nível de sobrevivência, já que facada e tiro para ele passava a virar cócegas, e nem mesmo a alta cúpula com tanto poder consegue fazer com que seus milhares de assassinos deem conta do recado. Ele quebra regras matando pessoas dentro do próprio hotel, elimina membros do alto escalão e faz um inferno na vida de quem tenta tirar a sua. Tá, mas então, ele é bem mais apelão que a Beatrix, né? Bom, se o John mata chefão, a Beatrix não é diferente. Porque depois que ela acabou com todo o esquadrão, chegando até a deixar uma das mulheres completamente cega, só tinha uma pessoa pra ela eliminar. O cara responsável por toda a sua queda e que estava com sua filha. E quando vai até ele, diferente de todas as lutas, Bill não queria uma briga, ele queria conversar. Claro que atirando um soro na verdade nela, de um jeito nada pacífico. Mas depois do papo, quando sentados, eles começam a duelar com espadas. Ela o acerta com um golpe que havia aprendido com Pai Mei, capaz de literalmente explodir um coração. Algo que acontece depois de você dar alguns passos. E quando a vingança dos dois é concluída, quando inimigos são derrubados, de perto e de longe, há um certo alívio. Mas eu sei que você está se perguntando sobre quem venceria. De perto, a Beatrix pode te fazer explodir. De longe, o John pode fazer a mesma coisa. Um domina a espada, o outro, a arma. Os dois acabam com qualquer exército, mesmo que às vezes sofram muito para isso. E a cada vez que caem, mais forte eles se levantam. O sangue faz parte do uniforme, e seu nome gera tanto medo que eles nem se importam se tiverem a maior estratégia de ataque esperando por eles. Eles são toda a cavalaria que precisam. Beatrix tem Hattori Hanzo,
O John só precisa de um tiro. Os dois não subestimam adversários. Já foram enterrados, jogados de um prédio. Os dois saíram feridos. Os dois levariam tiros. E só um iria sobreviver. Talvez quem desse o golpe certeiro, ou talvez quem ainda tivesse motivo para continuar. Porque Beatrix tinha sua filha, sua chance, seu futuro. O John do primeiro filme tinha motivo, raiva, e jamais seria parado. Mas depois de anos sangrando, perdendo tudo de novo e de novo, aquele mesmo motivo tinha começado a acabar. E numa luta assim, entre dois monstros que não sabem cair, vence quem ainda tem por quem levantar.